Vamos começar, vamos retomar as nossas aulas. Professor Wesley aqui. Hoje falaremos sobre tecnologias de conexões de soldas, tecnologias SMDs e conexões BGA. O que é o SMD primeiro? A SMD vem de Surface Mounted Device, ou montado sobre a superfície. Essa tecnologia dos componentes eles ficarem montados em cima da placa, não estarem furando a placa de um lado para o outro, igual era antigamente ali, com os componentes das placas antigas ali de televisão, micro-ondas, etc., em que a placa ela era atravessada de um ponto para o outro, a conexão tinha um pininho, né, bem grandão, e eram buracos na placa ali que a gente conectava esses componentes. Por economia de espaço, conforme os componentes foram ficando cada vez menores e as placas mais complexas, a gente foi desenvolvendo aqueles mesmos componentes, só que agora montados numa superfície bem menor, assim, né, num espaço bem menor e diretamente em cima da placa, sem precisar furar a placa de um lado para o outro. Então essa foi a tecnologia SMD, tá? Ela proporcionou que a gente faça componentes menores e que ocupe menos espaço ali nas placas, tá? E a tecnologia BGA é quando as conexões elas não estão à mostra, elas não estão para fora. Por exemplo, aqui ó, esse capacitor, a conexão ela tá aqui do lado de fora. Se eu pegar o ferro ou a pinça, eu consigo tocar aqui na conexão. Agora esse componente aqui, ó, esse componente tem as esferas que estão embaixo. Esse tipo de tecnologia de conexão a gente chama de BGA, tá bom? Então temos a SMD, que ela é montada sobre a placa. Nessa conexão a gente tem esse tipo de conexão aqui que se chama BGA, tá bom? Que são as esferas que ficam ali embaixo do componente que a gente não tem acesso a ela de forma visível. Eu não consigo, por exemplo, soldar as esferas ali embaixo com o ferro uma por uma, igual eu consigo soldar aqui por fora, né, desses componentes, tá? Dentre esses componentes, tem alguns que são bem específicos, são os que mais dão defeitos ali nas placas de celulares, e a gente vai aprender a fazer a identificação deles, a medição e o uso deles no multímetro, tá? Então, eu vou começar apresentando para vocês o componente fundamental, assim, o principal, um dos principais ali da eletrônica, que são os registores, tá? Os registores, eles têm a função basicamente de limitar a passagem da corrente ali, né, da nossa fonte. É como se a gente estivesse colocando uma obstrução no cano ali, para não passar muita corrente e para o nosso circuito não esquentar. Ele transforma a energia elétrica em energia térmica. E eles são esses achatadinhos menorzinhos aqui, ó, escuros. Vê que tem uma diferença, ó. Esse daqui é marronzinho, esse daqui é pretinho, ó. Os que são pretinhos assim, mais achatadinhos e brilhantes, são os registores, tá? A gente vai aprender como soldar e como medir um resistor. A gente vai fazer a medição no multímetro, a apresentação dele, como medir no multímetro. De um por um, tá? A gente vai começar pelos resistores, depois capacitores, bobinas, filtros, diodos. A gente vai fazer de um por um, tá? Então vamos começar pelos resistores. Vamos ver se tem algum resistor aqui bem grandinho pra gente fazer só a medição. Se for, a gente pega um desses menorzinhos. Ó, vou pegar esse daqui, ó. Ó como que tem uma diferença, ó. Ó, esse daqui é um resistor, ó. Esse daqui também. Só que esse daqui é maior. Agora, ó, esse daqui é o capacitor, ó. Muda a coloração dele, tá? Então, ó, eu vou retirar esse daqui, ó. Vou colocar um pinguinho de fluxo nele. Vou lá com o meu soprador.
350, 60 graus. Vou fazer movimentos circulares ali. Quando ele estiver brilhando, eu vou puxar ele com a pinça. E vou colar ele em algum lugar para não perder, para a gente conseguir fazer a medição. Ó, movimentos circulares. Estou vindo ali com a pinça. Se ele começar a brilhar, eu vou fazer a remoção dele. Já começou a brilhar, removi ele. Agora eu vou colar ele numa fitinha dupla face que eu coloquei aqui. Em uma basezinha de metal, ó. Vou colocar a placa aqui do lado. Eu tenho esse display velho aqui, que tem uma basezinha de metal. Eu colei uma fitinha dupla face, ó. Então eu vou colar ele aqui para a gente não perder ele e fazer a medição. Bom, o multímetro ele tem 4 medições principais, tá? Essa parte aqui vai servir para a gente medir a tensão, tá? Em volts, ó. Tem um Vzinho aqui. Na sua forma de corrente contínua, tá? Por isso que tem um tracinho aqui, ó. Essa parte aqui vai medir a tensão também em volts na sua forma alternada, tá? Por isso que tem um tiozinho aqui. Essa parte aqui ela vai medir a corrente, certo? E essa parte aqui ela vai medir a resistência, tá? Então, tensão contínua, tensão alternada, corrente e resistência, tá? Aí aqui a gente vai selecionar qual que é o range de atuação dele. Então aqui em 20K, por exemplo, quando eu mudar para cá, eu vou dizer para o meu multímetro, olha só multímetro, eu quero que você faça a medição da resistência em até 20K ohms, certo? Essa é a mesma linha de raciocínio para os outros, ó. Eu quero que você faça a medição da corrente até 2000 microamperes, ou quero que você faça a medição da tensão até 20 volts, ou até 200 volts, ou até 600 volts, tá? A gente limita o nosso multímetro aqui, tá bom? Então tem aqui, ó, as 3 e a nossa quarta aqui embaixo, que é a escala para medição de diodo e a medição de condutores. Escala da continuidade. O que é um condutor? Tudo aquilo que conduz energia. Então, ó, aqui é metal. Aqui conduz energia. Então, se eu quero saber se a trilha está rompida no meio, eu venho aqui, ó, a escala de continuidade, que é o que mede condutores. E a gente vai lá e coloca numa trilha, por exemplo, se ela pitar é porque ela não está rompida no meio, tá bom? Então, nós podemos fazer 3 tipos de testes em qualquer componente. No caso do resistor, por exemplo, isso se aplica a todos os outros também. A gente pode medir se ele está em curto. Quando ele estiver em curto, ele não vai limitar mais a corrente, então ele vai apitar, tá? Vai ser como se ele tivesse virado um fio, ao invés dele virar uma resistência, né? Algo que só vai limitar um pouquinho ali. Ele pode estar aberto, que é como ele não vai me dar valor nenhum, vai ser a mesma coisa dele estar trincado. Por exemplo, imagine que ele trincou no meio. Então, eu fazer a medição nele vai dar na mesma de eu não estar fazendo a medição nele, certo? Ele vai ficar aparecendo um aqui. Ou ele pode estar alterado, tá? Os semicondutores, SMDs, eles estarem alterados é a menor probabilidade de todas, tá? A maior probabilidade é ele estar em curto ou ele estar trincado aberto. E isso a gente consegue medir nessa escala aqui, ó, na escala de continuidade, tá? Se ele estiver em curto, ele vai virar um fio, ele vai apitar. Se ele estiver aberto, ele não vai me dar valor nenhum. No caso dos resistores, a escala de medida deles é essa daqui, tá? É a escala de ohms, ó, que tem a letrinha do alfabeto grego aqui, ômega, tá? Então a gente coloca aqui na escala de ohms para a gente saber se ele apresenta algum valor, não importa qual valor que seja, tá? Porque a gente não tá
medindo com esquema elétrico. A gente só está medindo para saber se ele está em curto ou se ele está aberto, que é a medição parcial da maior probabilidade de defeito que ele pode dar. Temos ali nosso resistor, coloquei o multímetro ali do lado. Então, como que a gente vai medir um resistor? Tem três medições que a gente pode fazer, tá? Primeiro a gente pode medir se ele está em curto. Significa o quê, ó? Se eu encostar aqui, assim, e ele apitar, significa que ele está em curto, tá, pessoal? Resistor não tem lado, tá? Então você coloca em qualquer um dos lados aleatórios ali e ele não pode apitar, ó. Coloquei, ele não apitou, certo? Agora vamos saber se ele está aberto, colocando na escala dele, ó, na escala de resistência, tá? E ele tem que me dar um valor de resistência. Então vamos lá. Eu encostei ali, ele me deu um valorzinho de resistência. Esse multímetro ele calcula bem rápido, não fica durante muito tempo na tela, mas ó, coloquei ali, ele me deu sim um valor de resistência. Então ele não está aberto e ele não está em curto também, tá bom? Aqui a gente pode dizer que o nosso resistor ele não está aberto e nem está em curto. Agora vamos fazer isso no outro componentezinho SMD ali, que, que são os capacitores, tá? Vamos lá? Então eu vou tirar esse capacitor, a gente vai colar ele lá do lado do resistor e vamos fazer o teste dele também. Mesma coisa, tá? Capacitor, ele não pode estar em curto e também não pode estar aberto, tá? Então, para a gente fazer a medição para saber se um componente está em curto ou está aberto, a gente vem aqui na escala de continuidade, tá? Para a gente saber se ele entrou em curto e se ele virou um fio. Ó, vamos colocar aqui. Lembrando que ele não pode apitar, tá? Não pode fazer assim, ó. Ele não apitou, certo? Ele deu um valorzinho ali, mas esse valor foi da nossa própria ponta que encostou, ó. Se a gente vem aqui, mais uma segurada, ó, ele não dá valor nenhum. E isso é o que o capacitor tem que apresentar na escala de continuidade, tá? Ele não pode apitar, ele não pode dar um curto. E o capacitor, ele tem que me dar um valorzinho também de resistência. Para mim saber o valor exato dele, o que quase nunca acontece, tá, pessoal? O capacitor, ele queima mesmo, ele fica em curto. Ele tem que me apresentar um valorzinho de resistência para me saber se ele está aberto e um valor de capacitância para me saber se ele tá tendo os valores dele. Olha só que coisa. Esse multímetro, o, o, o ET 1002,
ele não tem potência suficiente para pegar a resistência baixíssima que esse capacitor tem. Para mim medir esse capacitor, eu teria que medir na escala de capacitância, tá? Porém, esse multímetro aqui, ele só libera a escala de capacitância aqui, ó, nessas casinhas aqui, ó, são as casinhas de Faraday, que é a unidade de medida do capacitor. Então, para a gente medir esse capacitor, a gente vai precisar usar outro multímetro que a gente chama de alto range, tá? Que é o multímetro que vai ter uma escala de capacitância. E eu vou mostrar aqui agora para vocês essa diferença, ó. Então, retomando aqui, temos um multímetro agora instalado, um multímetro com range automático, significa que a gente não precisa mais limitar ele até a medição que a gente quer fazer. Ele já faz essa limitação automática. Então ele tem a mesma coisa que o azul tem, ó. Escala de tensão na sua forma de corrente alternada, medida em volt. Volt ali para a gente medir a tensão na forma contínua, tá? E uma escala de volt aqui para a gente medir os dois juntos, tá? Mas é a mesma coisa, só muda que tem uma que mede os dois juntos, tá? Aqui para medir a resistência, automático. Aqui a nossa escala de continuidade e de diodo. E aqui para medir a corrente, tá? A corrente em amperes aqui, tanto alternado quanto corrente contínua, tá? E aqui as unidades menores ali de microamperes e picoamperes. E aqui, ó, a gente tem uma escalinha a mais que não tinha no outro, que é justamente a escala que mede os capacitores, tá? É a escala de Faraday, para a gente medir a capacitância. E capacitores, para a gente saber se ele está alterado, a gente tem que medir nessa escala aqui, ó. Tá bom? Então a gente vem aqui, ó, seleciona ele para a escala dos capacitores ali. Ele já vai mostrar aqui, ó, Faraday, que é a medida de capacitores. A gente vai lá e coloca uma ponta em cada lado dele, ó. Ele me deu o valor. O que isso significa? Que ele não está trincado, certo? Porque se ele tivesse trincado, ele ia me dar essa medida aqui, ó. Ele ia me dar a mesma medida das duas pontas estando separadas uma da outra. Então ele não está trincado e ele não está em curto. Porque ele não fica... Ele não apita quando eu coloco dos dois lados, que é o que acontece quando eu encosto aqui, ó. Uma na outra, tá? Apita, certo? Ele não apita, então ele não está em curto. Tá bom? Senhores, vamos aqui aprender agora a testar a tensão do conector de carga. Imagine ele que entrou o aparelho do teu cliente que ele não carrega, você coloca o cabo e ele não mostra que está carregando ali. E você quer saber se o conector está funcionando ou você trocou um conector e quer saber se resolveu o problema. Primeira coisa, o conector, a tensão que vem ali do cabinho USB da nossa caixinha é uma tensão de 5 a 5.2 volts, tá? A escala que mede tensão é essa daqui, ó, a escala de volts. A gente coloca o nosso multímetro para ele limitar a leitura aqui, ó. Até 20 volts eu quero que ele leia. Volts contínuos, tá? Que é a corrente que vem do carregador, é uma corrente contínua, certo? Aí a gente pega o nosso cabinho USB do carregador e nós vamos ligar ele lá no nosso conector, ó. Vou pegar aqui o cabo USB, vou conectar ele no conector, ó. Com ele conectado na tomada, eu tenho que achar agora uma tensão de 5.2 volts nos terminais do meu conector, tá? Então vamos procurar essa tensão, ó. Vou colocar ele aqui numa posição que facilite o nosso trabalho.
certo? O multímetro já está configurado certinho. O cabo ele já está conectado na tomada e conectado no aparelho. Então qual que é a lógica aqui? A gente tem que colocar a ponta negativa, ponteira negativa aqui no aterramento, certo? Essas partes de metal, ó, sempre são aterramentos, tá? E a gente vai bater no ponto positivo nos terminais até achar uma tensão de 5 ponto alguma coisa volts, tá? Então, vamos batendo aqui. Geralmente são os do canto, tá, pessoal? Geralmente os do canto que são os terminais que chegam a tensão. Ó, bati ali, ó, 5.2 volts, certo? Significa o quê? Que tá chegando sim a tensão, que tá chegando a tensão daqui do nosso carregador até o terminalzinho ali do conector, ó. Viu ali, ó, 5.2. Chegou a tensão. Então, como que eu vou saber agora se ele tá soldado na placa certinho? É só eu seguir a trilha olho nu, tá, pessoal? Funciona como? Ó, esse terminal aqui, a gente consegue ver a trilha aqui, ó. Ela vem aqui nesse pontinho, ó. A gente consegue testar aqui. Esse terminal aqui, ó a trilha passando aqui por dentro, ó, e batendo aqui nesse terminalzinho, ó. Essa daqui ela vem daqui, ó, e passa e vem para cá. Essa daqui, ó, ela passa e vem para cá. E essa daqui, ela é um aterramento. Então eu consigo ver a olho nu as trilhas aqui, tá bom? Então essa daqui é a mesma que essa aqui. Se ela tiver soldada direitinho na placa, aqui nesse ponto vai chegar aos 5.2 volts. Ó. Então vamos medir lá agora. Mesma coisa, ó, um pontinho no aterramento, aqui o negativo e o positivo aqui, ó, direto nela. E olha lá, não tá chegando. Não tá chegando, tá vendo? Então isso significa o quê? Que não tá soldado direto aqui. Vamos reforçar essa solda aqui, vocês vão ver que quando a gente bater aqui, ó, vai ter que chegar aos 5.2 volts, ó. Então vamos reforçar essa solda. Eu vou pegar meu ferro. Para isso, a gente coloca um pouquinho de fluxo ali no local que a gente quer fazer a solda, ó, aqui. Ó, eu vou tirar o cabo primeiro, né, pra gente não fazer energizado para não dar nenhum curto, ó. Tirei o cabo. Vou lá colocar um pouquinho de fluxo. E ó, eu vou vir com o meu ferro e vou encostar ele lá no local que eu quero fazer reforçar a solda, ó. Até eu ver que o terminal ele não tá mais dourado, até eu ver que ele tá todo prateado, tá? Quando ele tiver prateadinho, significa que a solda ela já pegou. Aí você pode reforçar os outros também, que os outros são os de dados, tá? Vamos reforçar eles. E a gente vai reforçando essa solda até chegar a tensão que a gente quer, tá? Vou fazer uma limpezinha, lembra, ó, limpeza de eletrônica sempre com álcool isopropílico, tá? Coloca o álcool, espera ele agir um pouquinho e esfrega com a escovinha antistática. Eu vou secar aqui, a gente já coloca o cabo e já vamos voltar a fazer o teste para ver se tá chegando 5 volts.
Vamos ver se está chegando 5 volts aqui embaixo, que é onde a gente está vendo a trilha aqui, ó. É a mesma. Então vou conectar o cabo. E eu vou voltar lá, ó, com a minha pontinha de prova, uma no aterramento e a outra lá embaixo. E olha só, chegou os 5 volts agora, certo? Então, isso daqui é o que tem que acontecer pro aparelho carregar, tá? Quando o conector quebra lá dentro, não vai chegar aos 5 volts aqui. Quando ele cair no chão ou a solda não tiver legal, por qualquer motivo, sujeira, solda fria, a gente precisa reforçar aqui a solda para que chegue os 5 volts aqui, tá? Outro teste que a gente pode fazer aqui também nos terminais é o teste de continuidade. Como que a gente faz, ó? O teste de continuidade a gente sempre vai fazer ele sem energia, tá? A gente quer saber se as trilhas estão soldadas direitinho na placa. Então a gente vem aqui, ó, na nossa escala de condutores, que é a escala de BIP, certo? E a gente vai medindo a continuidade, ó. Eu quero medir a continuidade do aterramento. Eu quero saber se ele está aterrado. Então, ó, uma parte eu coloco no aterramento e outro lá no pininho de aterramento, ó. E ele apitou, então tá aterrado. Agora eu quero medir o que, ó? Eu quero saber se essa trilha aqui, se ela tá soldada aqui no terminal certinho. Então, ó, eu coloco uma ponta aqui e outra ponta eu vou colocar lá em cima no terminal e ele tem que apitar, ó, tá vendo? Agora eu quero saber se esse daqui tá soldado, ó. Vem aqui na trilha e lá em cima, ó. Apitou também. E esse daqui a gente sabe que tá funcionando porque a gente mediu a tensão dele, né? Mas a gente também consegue medir ali dessa forma, tá? Então, essas são algumas formas de testar o conector de carga. Continuidade, para saber se as trilhas estão ok, se ele está soldado direitinho na placa. E tensão, para reforçar aqui essa trilha positiva, que é onde tem que chegar a tensão que vai lá para a bateria, tá bom?